Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Você sabe como Ele pensa? Como é que Ele age? Qual é o comportamento de Deus? Será que de fato você conhece o verdadeiro Deus e a vida eterna? Bem, Jesus foi aquele que veio nos ensinar quem é Deus. Apesar de que os judeus se dizem conhecedores do Deus verdadeiro, Jesus veio apresentar o seu Pai. Veja, em João 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha que interessante. Jesus está dizendo que ninguém pode ir até o Pai, se não for por Ele. E aí na sequência, Jesus diz assim no versículo 7, olha que interessante: Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus ele deixa muito claro: vocês querem conhecer o meu Pai? Se vocês me conhecerem a mim, então vocês também vão conhecer o meu Pai. Então, mais uma vez eu pergunto, você conhece o Pai? Você conhece a Deus? Você conhece o Deus verdadeiro? Veja, em João capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus também nos deixa algo bem espetacular. Ele diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha que interessante. Significa que Jesus Cristo é aquele que veio revelar o Pai. Ou seja, por esse texto, podemos entender que o Pai até então não havia sido revelado. Por esse texto, e também de João 14, onde ele disse, olha, se vocês me conhecerem a mim, também vocês vão conhecer meu Pai. Se você não me conhecer a mim, é o que Jesus está dizendo. Se você não conhecer a mim, você não vai conhecer meu Pai. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Deus verdadeiro se não for pela minha pessoa. Se não for pela minha pregação, está dizendo Jesus. Por isso que em João 1,18 ele diz, o Filho unigênito. Qual é o Filho unigênito? Lembra que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Unigênito significa Filho único. O Filho unigênito, João 1,18, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, quem veio revelar o Pai foi o Filho. Aí eu te pergunto, se Jesus não tivesse nascido, como é que o Pai seria revelado? Como é que o Pai seria conhecido? Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, você tem que conhecer quem primeiro? O que está escrito? Está escrito o que em João 14, versículo 7? Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acredita, por exemplo, que Deus mata, que Deus põe no estreito, que Deus põe na cadeira de roda, que se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão, vai mandar o migrado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é mentira. Se você aprendeu isso, você está sendo enganado. Por que eu digo isso? Pelo que está escrito. Jesus disse, se vocês conhecerem a mim, também vocês vão conhecer a meu Pai. Qual é o Pai que você conhece? Um Pai que pesa a mão? Um Pai que se não vir por amor, vem pela dor? Um Pai que se você não der o dízimo, ele coloca um migrador, um cortador, ele envia demônios para acabar com a sua vida? Esse é o Pai que você aprendeu? Esse não é o Pai de Jesus. Em João capítulo 8 também, versículo 18 e 19, diz assim, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. E de novo ele repete a mesma frase. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Como é que o ser humano pode conhecer o Pai? Através de Jesus. E se Jesus
não tivesse vindo, ou melhor, Jesus veio aonde? No Novo ou no Velho Testamento? Veio no Novo. Se ele veio no Novo Testamento, então eu conheço o Pai através da pessoa de Jesus, que é o que Jesus está dizendo. Se vocês conhecerem a mim, eu vou conhecer meu Pai. Quando é que eu conheço Jesus? Quando eu leio o Evangelho, quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio as obras de Jesus, quando eu vejo Jesus falando, Jesus pregando, é ali que eu conheço quem é Jesus. E é ali que eu posso conhecer o Pai. Então, como é que eu conheço o Pai? Através das palavras de Jesus, através da conduta de Jesus, através da postura de Jesus, através da maneira dele falar. É através de Cristo que eu conheço o Pai. Por isso que a revelação do Evangelho diz em Mateus capítulo 11, versículo 25 e diante: naquele tempo, respondendo Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Preste atenção no que está escrito agora. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. 27. Preste bem atenção, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha, tudo está na mão de quem? Do Filho. E aí o texto continuando diz assim: e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você pegou, meu querido? Você entendeu? Aqui está dizendo que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Até aí tudo bem. O Filho até então não tinha vindo ao mundo. Mas quando ele diz ninguém conhece o Pai senão o Filho, aí eu posso dizer que o negócio ficou mais estreito. Por quê? Porque Jesus está dizendo que ninguém conhece o Pai, somente o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mais uma vez, ele está dizendo que somente ele, Jesus, ele assume essa responsabilidade total e esse exclusivismo de somente ele revelar o Pai. Somente ele revelar o Deus verdadeiro. Não é Moisés, não é Abraão, não é Davi, não é Sansão, não é Salomão, não é Jó. Quem revela o Pai, meu querido, é o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quer dizer que Jesus ele veio mostrar, revelar, expor, provar quem é o Pai, quem é um Deus verdadeiro. Por isso que eu digo para você, quem é Deus? Quem é Deus? Vamos ver numa próxima pregação como é que eu faço para poder entender melhor quem é o Pai. Deus abençoe com poder e graça, em nome de Jesus.